Olá pessoal, tudo bom? Aqui nesse vídeo eu vou falar sobre o teste T para dados independentes. Vamos começar aqui pelo delineamento. Para a gente ter um teste T para dados independentes, eu preciso de duas amostras independentes e de dados quantitativos, né, de uma variável quantitativa sobre essas duas amostras. Vamos ver aqui, vamos estudar através de um exemplo, né? Num estudo realizado sobre alunos do segundo grau de escolas municipais em São José e Santa Catarina, buscou-se verificar se dentre daqueles alunos que já experimentaram algum tipo de droga, meninos e meninas o fizeram pela primeira vez com idades diferentes. Então eles entrevistaram crianças aí, meninos e meninas do segundo grau, e perguntou se já usaram drogas. Para aqueles que já tinham usado drogas, eles perguntaram a idade em que eles experimentaram essa droga pela primeira vez. E aqui estão os resultados, né? Então os meninos teve aqui, um respondeu 9, outro respondeu 12, outro respondeu 8. As meninas 14, 13, 14, 10, enfim, estão todos aqui. Esses são os resultados encontrados nesse experimento, tá bom? Então, como que eu vou fazer o teste T para dados independentes? Vou seguir esses passos aqui. Primeiro, elaborar as hipóteses estatísticas. Escolher o nível de significância. Terceiro, calcular uma região crítica. Depois, calcular a estatística do teste. E, enfim, tomar a minha decisão. Tá bom? Então, a primeira coisa é criar as minhas hipóteses estatísticas. Então, as hipóteses estatísticas são o quê? A hipótese nula e a hipótese alternativa. A hipótese nula, que eu também posso chamar de H0, é que não há diferença na idade em que meninos e meninas começam a usar drogas na cidade de São José. Então, não tem diferença nessa idade, na primeira vez que eles experimentam drogas para aqueles que experimentam. Ou seja, essa diferença entre um e outro é zero. Termos quantitativos, né? E a hipótese alternativa é que há uma diferença na idade em que meninos e meninas começam a usar droga na cidade de São José. Né? Então, essa diferença, ou seja, a diferença entre as idades, a diferença média entre as idades. Isso quer dizer, então, sempre quando a gente vai olhar para a hipótese alternativa, se a gente tiver na hipótese alternativa uma diferença, né, esse sinalzinho de diferente, quer dizer que o nosso teste é bilateral, ou seja, ele pode ser tanto diferente para mais quanto diferente para menos, né? Então, assim, pode ser tanto as meninas têm uma idade maior que os meninos na primeira vez que usam drogas, ou tanto os meninos podem ter a idade maior quando usa drogas, né? Pode ser tanto um quanto o outro. Então, seguindo aqui, agora vamos escolher o nível de significância. O que é o nível de significância? Ele é visto mais ou menos como complementar da nossa confiabilidade. E nesse nível de confiança, tem que ser um valorzinho pequeno, certo? Que é a probabilidade, o erro máximo admitido de se rejeitar H0, a hipótese nula, caso essa seja verdadeira. Então pode ser um valorzinho baixo ali, pode ser 10%, 6%, 5%, 2%, 1%, 0,1%. Tradicionalmente é o 5%, que é o que eu vou escolher aqui, tá bom? É uma escolha. Agora vamos para a região crítica. Para calcular a região crítica, a gente está falando aqui de um teste T. Se é um teste T, a gente vai atrás da distribuição T de student. Né? Então, para a distribuição T de student, a gente precisa do grau de liberdade. Neste caso, qual é o grau de liberdade? O grau de liberdade é N1, ou seja, o tamanho da primeira amostra, mais N2, o tamanho da segunda amostra, menos 2. Então, sempre essa vai ser a fórmula do grau de liberdade nos casos de teste T para dados independentes. Então, como lá eu tinha 32 garotos e 24 garotas na minha amostra, né? Nas minhas duas amostras independentes, então eu somo 32 mais 24 menos 2. Então, meu grau de liberdade é 54, certo? Então, eu preciso achar um Tzinho. Ok, pessoal, essa aqui é a tabela T de Student que eu disponibilizei. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de um Tzinho cuja cauda do lado de cá seja 2,5, já que eu escolhi 5% de significância e o teste é bilateral, ou seja, eu tenho que olhar os dois lados. Então, se eu estou olhando os dois lados, ele é bilateral, tem que somar 5%, então vai ser 2,5% para cada lado. Então, eu tenho que escolher um Tzinho tal que esta área aqui seja 2,5%. Então, eu vou ter que vir nesta coluna aqui.
né? Na tabela T de estudante, as áreas estão aqui na primeira linha, certo? Então, elas estão aqui, ó, no 0,025 ou 2,5%, certo? E aí eu tenho que procurar o grau de liberdade. O grau de liberdade é 54. Na tabela que eu disponibilizei, só vai até o 25, tá certo? Ou seja, porque para valores de grau de liberdade muito grande, ele já se aproxima da distribuição normal padrão. Então, neste caso, com grau de liberdade grande, você pode utilizar não o Tzinho, no lugar do Tzinho, você utilizar o Z, já que o T e o Z vão ficar muito próximos, tá bom? Vou até mostrar aqui para vocês na tabela Z, apesar dela estar organizada de uma forma diferente, né? A tabela Z ela tem aqui dentro, no corpo dela estão as áreas, essas áreazinhas aqui depois do Z. Então, como eu preciso de uma areazinha de 2,5, eu tenho que procurar aqui o 2,5, que está aqui, ó, 0,025. Né? 0,025 aqui. Certo? Então, esse aqui é 1,9, 1,96, 1,96. Vocês podem usar o 1,96 lá no lugarzinho de T. Ou seja, voltando para cá. Aqui é porque eu fui num programa de computador e vi exatamente qual seria o valor de T para um grau de liberdade de 54 e esta áreazinha igual a 2,5. Então, eu encontrei 2,0048. Ou seja, T maior que 2,0048 e T menor que menos 2,0048, tá bom? Claro que você poderia usar 1,96, né? Uma diferença apenas de 0,04. Né? Que seria a aproximação ali que eu sugiro no nosso caso, do nosso curso. Então, esta seria a região crítica. O que é a região crítica? Se a minha estatística do teste cair na região crítica, ou seja, for menor do que esse Tzinho, ou for maior que esse aqui, se ele cair na região crítica, eu rejeito o meu H0, rejeito a minha hipótese nula de que não há diferença nas idades e aceito a hipótese alternativa de que há, diferença entre as idades. Então, vamos calcular agora a estatística do teste. Como que eu tenho aqui a estatística do teste? A estatística do teste é basicamente a padronização dos dados, vem daquela mesma teoria de que essas diferenças sob H0 possuem uma distribuição normal. Né? Então, se ela tem uma distribuição normal, eu padronizo os dados, então ela vai para uma distribuição normal padrão, como o Tzinho é muito similar à minha distribuição normal padrão, só que aqui utilizando um S, né, a meu desvio padrão amostral, e também para valores pequenos você tem que utilizar T, porque a aproximação ainda não está bem feitinha para uma distribuição normal padrão. Então você vai ter que utilizar essa formulazinha aqui, essa estatística do teste, que é basicamente a padronização dos dados. Você vai pegar a média de um menos a média de outro, dividido por um desvio padrão, agrupado, né, por esse tem esse Azinho aqui, vezes a raiz de 1 sobre N1. N1 aqui é o tamanho da primeira amostra, mais 1 sobre N2. N2 é o tamanho da segunda amostra. Então, o que seria esse SA, que é o SA, o desvio padrão agrupado? Então, existe uma fórmula aqui para a variância agrupada. A variância agrupada é S ao quadrado, né, igual a N menos 1, a variância vezes a variância do primeiro grupo, menos N menos 2, N menos 1, vezes a variância do segundo grupo, né? Aqui sendo os tamanhos N1 e N2, sendo os tamanhos das amostras de cada uma delas, dividido pelo grau de liberdade. Então, eu preciso fazer esse cálculo aqui para poder encontrar esse valor que vai substituir a minha estatística do teste, tá? Então, vamos ver aqui como a gente tinha os dados lá, né? Então, vamos ver aqui os dados, voltamos com eles aqui. Então, eu tenho aqui N, ou seja, eu tenho meninos, na minha amostra eu tenho 32 e meninas eu tenho 24, tá bom? Peguei esses valores aqui e calculei a média, 10,625. Peguei esses valores e calculei a variância, ou seja, a variância é esse S1 ao quadrado, aqui é uma variância, tá? 6,31371. Então aqui estão as médias, né? Calculei a média das meninas também, 13,458. Ou seja, aqui eu já tenho uma dica, que as meninas começaram a usar drogas, para aquelas que começaram, mais tarde, em média, do que os meninos, né? Os meninos aqui têm, em média, 10 anos e pouco,
as meninas, em média, 13 anos e meio. E calculei as variâncias. As variâncias estão aqui, 6,3 e 4,7. Tá certo? Vamos seguir aqui para o próximo. Então, calculando a estatística do teste, primeiro eu vou calcular aquela variância acumulada. Então, substituir aqueles valores que eu encontrei, o 6,317 e o 4,781, certo? Aqui os tamanhos das amostras, 32 e 24. Aqui o grau de liberdade, que a gente já tinha calculado, 54. Encontro a variância acumulada de 5,694, tá bom? O próximo, a estatística do teste. Agora a gente tem todos esses valores, né? Então, eu vou substituir aqui. A média lá do primeiro grupo deu 10,625, menos a média do segundo grupo, que é as meninas, né? 13,458. Então, pego essa diferença, divido pelo SA. Você vê que aqui a divisão aqui é pelo desvio padrão acumulado. Né? O desvio padrão acumulado é a raiz quadrada disso aqui. Então, por isso que é 5,694. A raiz desse número aqui deu 2,386, tá? Que eu já fiz aqui direto. E aqui 32 o tamanho da primeira amostra e 24 da primeira amostra. Calculando isso aqui, colocando na calculadora, deu menos 4,48. Você percebe que quanto mais próximo for a média de um do outro, ou seja, quanto mais parecido for a média dos meninos e das meninas, esse tzinho aqui vai para ficando mais próximo de zero, né? Então, essa aqui vai ser a minha estatística do teste, menos 4,40. Então, eu chego, enfim, na minha decisão. Qual é a minha decisão? Como a estatística do teste está dentro da região crítica, aceitamos H1, que é a hipótese alternativa. Ou seja, há evidência de que meninos e meninas começam a utilizar drogas em idades distintas na cidade de São José, né? Então, a gente tinha lá a nossa região crítica, que era um Tzinho menor que menos 2, ou maior que mais 2, né? Aqui está especificado. E o meu Tzinho deu menos 4,4. Ou seja, se ele desse qualquer valor muito extremo, eu ia aceitar H0. Porque se os valores forem muito próximos, o meu Tzinho vai ficar aqui mais próximo do zero, certo? Ou seja, vai ficar na região de aceitação. Então, eu ia aceitar H1, ou seja, de que não há diferença entre meninos e meninas. Mas, quanto mais extremo, eu rejeito H0 e concordo que há evidências de que meninos e meninas começam a utilizar drogas em idades distintas, né? Isso aqui pode até ajudar, né? Olhando aqui pelo gráfico, né? Porque o gráfico meio que vai até o menos 3, né? Começa no menos 3, o deu menos 4, ou seja, está lá na pontinha, né? Só uma curiosidade, se a gente fosse fazer pelo p-valor, basta você calcular qual seria a área, a probabilidade de ter menor que menos 4,4, mais a probabilidade de ter ser maior que 4,4, porque o p-valor é a probabilidade de encontrar um valor que eu encontrei ou mais extremo. Tá certo? Espero que tenha entendido.